Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos, galera, para a nossa última live da Semana da Consciência Negra aqui do Coronel Francisco Schmidt. Com muito prazer que recebemos todos vocês aqui hoje para encerrar esse evento, essa semana, né? Como já estava comentando com vocês anteriormente, é uma semana de culminância das ações, né? Já aconteceu várias ações ao longo do mês, ao longo do semestre, relacionadas a essa temática, e agora a gente está encerrando com essa culminância. Hoje de manhã tivemos a apresentação dos trabalhos dos nossos alunos, e hoje estamos aqui, todos os professores da área de Ciências Humanas, para agradecê-los, para parabenizar nossos alunos e agradecer a todo mundo envolvido, tá? Eu sou o professor Felipe, coordenador geral da Escola Francisco Schmidt. Passo a palavra para a Dani, nossa professora coordenadora da área de Ciências Humanas. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Daniela, estou como coordenadora da área de Ciências Humanas, né, nesse ano de 2020. Assim, já fica aquele sentimento assim de despedida, né, mas do quanto foi bom e ainda tem muita coisa boa por vir, né? E agora aqui nesse momento falta só o professor Hamilton, mas aqui está o CHT, né? Esse grupo, essa equipe de profissionais, o qual eu me sinto muito abençoada e privilegiada em fazer parte. Então, vamos ali, ó, da direita, né? O professor Edir, nosso professor de Sociologia, vai estar conosco aqui também mediando essa live hoje. Ali, o professor Fabrício, ele ministra a disciplina de Geografia, né, do currículo, e a professora Isabel, que ministra a aula de Filosofia, tá bom? E nós aqui representando o professor Hamilton, que teve alguns probleminhas, não conseguiu entrar, que é o nosso professor de História. Eis aí o CHT do Schmidt, né, essa equipe forte que idealizou e abraçou esse trabalho belíssimo. Já fica aqui o meu muito obrigada. Edir, sua palavra para falar um pouco sobre essa semana, todas as atividades, suas considerações. Bem-vindo, obrigado. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É uma oportunidade para a gente refletir sobre um problema tão importante, um problema tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual, que é o processo de racialização. Um processo que se iniciou lá desde a colonização e até os dias de hoje. As relações sociais se resumem a uma relação racializada, que significa considerar alguns humanos e outros não humanos. E na terceira série, no currículo, a gente discute a questão da não-cidadania, que é justamente analisar, interpretar e descobrir formas de intervenção, de mudança de uma realidade tão cruel quanto essa nossa. Mas a questão da racialização é mundial, mas a gente tem que voltar os olhos às questões mais particulares do nosso país, e isso vai de encontro à questão da identidade. Conhecer de fato quais os nossos problemas, de que forma esse processo de racialização resulta numa sociedade tão cruel e tão injusta com a grande parte da população, que é a população afrodescendente. Espero que todos aproveitem bem, né, esse final de tarde e que a gente descubra novas formas de intervenção e de conscientização dessa questão. Ok? Muito obrigado a todos. Valeu, mestre Edir, sempre muito bem, com colocações extremamente pertinentes. Agora vamos falar um pouco com o nosso amigo Mano Sal, professor Fabrício. Boa tarde, Fabricião, suas considerações, seus agradecimentos. Muito obrigado desde já pelo apoio que você deu para a Romilda e para a Bel lá na organização do evento, das atividades dos alunos. Muito bom tê-los na nossa equipe, Fabricião. Boa tarde a todos. Então, só para dar uma reforçada aí no nosso currículo de Geografia, nós estamos no ensino médio, a gente bate forte na questão da formação do povo brasileiro, né? Eu friso muito a participação da população
afro nessa formação do povo brasileiro. A gente trabalha também a questão do mito da democracia racial bastante, né? Isso na segunda série do ensino médio. E no terceira série do ensino médio, a gente trabalha a questão do continente africano praticamente o mês inteiro, né? Na geografia. Então, a gente resgata da colonização, né, no caso, europeia, no continente africano, né? Muito interessante isso. Eu até comento com os alunos que na nossa época a gente não estudava isso, né, na escola, né? E hoje a meninada tem acesso às informações aí. Valeu, Fabrício, muito obrigado pelas suas colocações. Agora o nosso boa tarde também especial, Abel, nossa querida professora de filosofia, que já veio, abraçou toda a causa, já vestiu a camisa, está mais do que enraizada na equipe. Obrigado, Abel. Obrigada. Bom, falar um pouquinho também que, filosofia trata isso a todo momento, não tem como, né, a gente separar o cotidiano do currículo, né? E eu posso falar também um pouco pela história, por também, né, ter a minha formação em história, e como também professora de ensino médio, que já fui na disciplina de história, tem um tema que é sobre o Gobinet e o racismo no Brasil, quer dizer, o surgimento do racismo no Brasil a partir da vinda dos imigrantes europeus, que foi chamado o processo de branqueamento que tentaram fazer no Brasil, né? E quando eu trabalhava em história, eu gostava muito de trabalhar com esse tema na construção da identidade brasileira, que a gente pode dizer que foi sufocada. E essa construção, ela está sendo feita nesse momento, né? Nós tivemos anos, né, de escravidão, ainda nós temos, infelizmente, né, um preconceito ainda enraizado na sociedade, mas essa nova geração é que vai trazer essa construção da identidade do povo brasileiro. Assim esperamos, né, Bel? Trabalhamos muito para isso. Agora eu vou pedir licença a vocês, vou retirá-los momentaneamente da live para Dani introduzir o nosso convidado dessa tarde, nosso primeiro convidado. Daqui a pouco teremos a Soraya André também, mas agora a Dani vai apresentar nosso caro colega, professor Marcelo Serdã. A palavra é sua, Dani. Bom, gente, já dizendo assim que é um prazer tê-lo aqui, fazer a apresentação aqui um pouquinho informal, mas é legal a gente saber o currículo, né, que a pessoa traz consigo, ainda mais quando esse currículo é cheio de tantas coisas boas. Então, o professor Dr. Marcelo Serdã vem com um tema para nós aqui, nós, abre aspas aí, nós ainda pode sonhar ou a favela venceu? Né, já fica a dica aí, fecha aspas, de quanto vai ser interessante. O professor Marcelo, ele tem licenciatura em História, né, pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, mestrado em História pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Atualmente, ele é professor de História, né, da Rede Estadual de Educação de São Paulo, na Escola Leia, né, já agradecendo mais uma vez por essa belíssima parceria com essa instituição, né, a Escola Leia ali de Ilha Solteira, né, foi, assim, 5 anos foi professor e coordenador da Faculdade Max Planck, me corrija se estiver errada o nome, possui experiências em administração pública, gestão de arquivo, biblioteca e museu, as quais adquiriu quando foi superintendente da Fundação Pro Memória de Indaiatuba, de 2005 a 2011. Bom, com esse currículo e também nesse momento, eu acredito que o professor Marcelo também vem para mostrar que essa discussão, né, que nós trazemos nessa Semana da Consciência Negra sobre a inserção do negro na sociedade, né, nessa sociedade brasileira, é um espaço democrático, é um espaço eclético, então é um espaço para brancos, para pretos,
para pardos, vermelhos e amarelos discutirem, né, e refletirem. E o interessante é que ele tem bagagem, muita bagagem, eu falo isso porque o professor Marcelo é branco, né, mas ele fez uma tese, assim, lindíssima, de doutorado, defendeu com o tema O Tempo que os Escravos Tinham para Si. Então, é com muito prazer, assim, e alegria que a gente convida aí para abrir com chave de ouro essa tarde o professor Marcelo. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado, Dani, obrigado, Felipe, aí pelo convite, a professora Abel e os demais aí das ciências humanas, né? Eu falo aqui de Pereira Barreto, né? Já estudei nessa escola há 30 anos, eu me formei no ensino médio aí e saí para o mundo, né? E aí eu fui fazer história, fiz toda a minha pesquisa sobre escravidão, né? Então é um tema assim, formalmente meu métier é mais a escravidão, mas o que eu vou falar aqui hoje é um tema correlato e muito atual. Eu vou falar de um espaço de luta da comunidade negra, porque assim, quando eu estudei a escravidão, os escravizados, eles tinham que buscar seus espaços de luta de resistência para fugir da opressão e para reexistir, né? Daí que vem essa palavra resistência, de botar a sua existência apesar de todo o sistema oprimi-los, né? Todo mundo já sabe o que era ser um escravizado no Brasil, juridicamente era um objeto de alguém, e hoje eu transfiro um pouquinho essas minhas angústias sobre o que é ser negro no Brasil no funk, porque assim, eu acho que independente de gostar de funk ou não, o fato de um menino lá da favela conseguir furar a bolha social do capital e ter o vídeo mais visualizado numa plataforma do YouTube no Brasil contra um país extremamente racista, que se prova isso, eu não sei se vocês acompanharam, eu estava muito feliz em falar de funk hoje, e eu fiquei muito triste com a notícia que aconteceu em Porto Alegre ontem, porque parece assim, que a gente é uma luta de Davi contra Golias, né? Eu não sou preto, eu não tenho uma pele preta, mas isso não me faz eu sair fora dessa luta, né? Eu me sinto Davi lutando contra Golias num país desse que ontem à noite, não sei se vocês acompanharam, se der tempo depois eu coloco a notícia aí, eu vou pedir para o Felipe, que filmaram isso num supermercado Carrefour de Porto Alegre, um rapaz de 40 anos, ele foi espancado até a morte. E automaticamente já vem à cabeça, provavelmente esse rapaz não é branco. Aí a hora que a gente vai ver realmente, era a véspera da consciência negra. Aí a gente vai fazendo um release na cabeça da gente e a gente vai vendo os crimes que acontecem. A gente vai fazer estatísticas. De cada 10 jovens mortos, 7 são negros. De cada 100 pessoas que estão presas no sistema carcerário, 67 são negros. Aí a hora que a gente vai para as universidades, de cada 100 universitários, 3 ou 4, às vezes, quanto muito, 10 são negros. Aí a gente vai ver a perversidade do Brasil. Ela não parou, ela não acabou com 1888, quando a princesa Isabel foi e assinou a Lei Áurea. Aí, isso me faz buscar essas resistências. Isso que eu digo, assim, quando a gente olha hoje, apesar de tudo isso aí, a gente vê um menino que nasceu, segundo a lógica social do Brasil, para apanhar e morrer no Carrefour, ele está bombando no YouTube. Ele está fazendo os menininhos brancos de classe média dançar a música dele nas festinhas. É uma forma de resistência pela cultura. Agora, e para chegar a isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o funk,
porque também eu tinha meus preconceitos contra o funk. Eu precisei ir e estudar e entender o que era o funk, que fenômeno é esse, né? Aí eu queria começar com vocês, a gente vai escutando algumas músicas e conversando. Eu queria voltar com vocês, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa música que eu vou colocar, porque a gente vai voltar um pouquinho na Grécia Antiga, porque, assim, a origem da cultura ocidental está na Grécia. Isso aí, quem estudou no primeiro ano sabe, quem já viu lá no sexto ano do ensino fundamental também sabe. Se perguntar para qualquer menino aí quais os deuses gregos, eles vão falar. Por quê? Por causa dessa base de formação. Me desculpe ter que falar de coisas brancas numa live que é sobre coisa de preto. Aí eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção essa música. É uma música de antes de Cristo, tá? Ela foi... acharam a partitura e ela foi tocada e gravada, tá? Essa música tem, no mínimo, 3.000 anos. Agora que eu lembrei, Dani, a gente não tá pelo Meet, né? Que eu ia pedir assim, galera, não. Abre o microfone, né? Não tem como, né? Então... A nossa interação aqui é pelo chat. Né? Porque então, fiquem à vontade. Se alguém estiver lá no YouTube, me dizer assim, que se lembra alguma coisa essa música, né? Eu não estou tendo acesso aqui ao chat para ver, né? Se alguém... Então fica aí a pergunta. Lembra alguma coisa essa música? Eu vou tocar de novo aqui para ver se dá um tempo para lembrar. Não lembrou nada? Eu senti ali no início a batida do funk, né? O povo tá ruim de... Alguém matou a charada ali, eu vi. Essa música... a Tamires mandou aqui, ó. Nossa aluna. Ela colocou aqui, Marcelo, lembra a música Baile de Favela. Ela é inteirinha a música Baile de Favela. Eu conversei com o Felipe, não dá pra gente colocar essa música aqui, porque ela fala muito palavrão, a gente tem que ter uma certa censura, né? Mas, para quem não conhece, Felipe, se você puder colocar só o trechinho do Baile de Favela, que é uma música de 2016. Só um minutinho que já vou projetar aqui. Aí. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Tá bom, né? Melhor parar aí, né? Olha, eu trago essa música para a gente fazer uma reflexão. Na verdade, são milhares de anos que separam essa música grega da Baile de Favela. Baile de Favela é feito por uma galera da periferia de São Paulo. Porque, assim, o que a gente ouve muito? O Brasil, diferente do racismo americano, no Brasil, o racismo é muito mais velado. Eu acho que talvez isso explica um pouquinho por que esse rapaz de Porto Alegre foi morto, uma situação muito parecida com o americano, George Floyd, e não levantou tantas questões, porque nos Estados Unidos tem toda uma outra trajetória e há um engajamento numa luta mais explícita. Aqui, as coisas acontecem de forma muito velada. E o racismo costuma pegar aquelas coisas que são de preto e desclassificar, desconsiderar. O que me motivou a estudar o funk não foi nem nada acadêmico como foi a escravidão. Foi quando eu dava aula numa escola pública
bem de periferia mesmo, ali próximo de Campinas, e 99% dos alunos gostavam de funk. Mas o que os professores diziam para ele? Que aquilo lá era lixo, que eles tinham que ouvir coisa de qualidade, que eles tinham que ouvir MPB, que eles tinham que ouvir rock, que eles tinham que ouvir música clássica. E aí eu fui estudar um pouquinho funk para tentar entender isso, esse discurso. Aí, quando a gente vai para as prefeituras, eu ouço muito isso em Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura insiste em levar orquestra de música clássica para tocar. Aí o povo não gosta, eles falam assim, também é um bando de sem cultura, eles só gostam de funk. Porque, assim, são esses discursos que vai enfatizando a coisa do preto ser inferior, assim como fizeram com samba, assim como fizeram com rap, só que, com o tempo, o que vai sendo desclassificado, ele passa a assumir uma postura hegemônica, porque chega uma hora que não dá mais para lutar contra aquilo, né? O funk está aí há 30 anos, é uma música, o funk que a gente está falando é a música original carioca brasileira, tá? E a gente descobre se a pessoa é racista nos detalhes. Aquela velha frase, Deus está nos detalhes, às vezes. Porque não xingar a pessoa, uma pessoa negra, de qualquer xingamento conhecido explicitamente como racista, isso é fácil se controlar. Mas as coisas se escapam. Quando vem falando assim, nossa, mas... fala de uma moça negra, ela é tão bonita quanto uma deusa grega. Ah, ela é bonita, ela é negra, mas ela é até bonita, né? A gente vai pegando nesses detalhes as coisas, e o funk é um desses detalhes, porque o funk é coisa de preto. Aí vem com esse discurso, eu posso não gostar de funk, fala assim, eu não gosto de funk, eu prefiro rock, mas eu não vou dizer, eu não gosto de funk, eu vou ter que argumentar porque eu não gosto, eu não vou dizer porque não tem cultura, porque é coisa de favelado, pela minha ignorância, porque assim, na nossa sociedade, a gente aprendeu a classificar cultura popular, cultura erudita. O que vem do povo é ruim. O que vem da elite é bom. E a gente joga o que vem da Europa como o melhor. E o que vem da África, que é a nossa base de formação de identidade nacional, a gente joga para o lixo. A gente vai perguntar para os moleques quais os deuses africanos que eles conhecem. Eles não conhecem nenhum. A gente pede para falar um deus grego, eles falam todo panteão de deuses gregos. Por quê? Porque a gente sempre aprendeu sobre essa cultura como uma cultura superior e de base. E para nós é muito mais importante a gente entender a cultura africana como povo do que a cultura europeia. Não que a cultura grega não seja importante, mas também, até hoje, ela foi colocada como mais importante. E essa discussão entra na música clássica. Aí a gente vai ver, quando a gente vai pegar a música clássica, a maioria dos autores, eles são, de música clássica, são europeus e alemães. Quem ergueu, por incrível que pareça, quem ergueu a música clássica nesse patamar e criou esse discurso de superior e inferior, foi nada mais, nada menos do que os assessores de Hitler, porque ele queria enaltecer a cultura alemã, e ele foi pegar a música clássica e tudo que não era alemão, vocês sabem, por Hitler não presta. Que dirá coisas de preto. E a gente assimila esse discurso, e a gente vai devolvendo, a gente vai massacrando a autoestima, ainda mais a gente que está em escola, igual os professores faziam com os alunos lá que gostava de funk, o que você gosta é lixo, o que você gosta não presta. A gente sempre vai jogando pesado com o outro, né? O outro, no caso aí, a comunidade negra. E eu trouxe aqui um outro vídeo para a gente refletir um pouquinho isso, que foi um projeto que teve no Rio de Janeiro, que eles tocaram, eles pegaram instrumentos de música clássica para tocar o funk. E como que a população reage a isso? Aí eu queria colocar um pouquinho para vocês aí.
Bom, por que é importante a gente ver um vídeo como esse, né? Porque a gente pega uma cultura dita superior e ela vai ao encontro e no diálogo com aquela dita inferior. As pessoas que palpitam sobre o funk são pessoas que não entendem de música. Se a gente for ver, são jornalistas, são antropólogos, são cientistas sociais. E eles acabam usando, muitas vezes, conceito de música lá que tem melodia, que tem batida, ritmo, segundo alguns críticos dessa visão, lá do século XVII, século XVIII. Eles pegaram um conceito de música atrasado e para desqualificar o funk. Aí a gente vai ver assim, o que é música, né? A gente tem que buscar o que é uma música. Ela tem que ter ritmo, ela tem que ter tempo, e o funk tem. E isso está provado nisso, porque se não fosse música, como que tocaria com os melhores instrumentos aí, colocado como instrumento musical, né? E aí a gente vai ver que, na verdade, essas falácias contra o funk, ela está dentro de um campo de luta para a narrativa. Vamos pegar um exemplo. Tem a meninada agora que gosta de K-pop. K-pop é lá da Coreia do Sul, certo? Foi um movimento que começou entre a molecada, com o vídeo no YouTube, um movimento musical. O que o governo coreano fez? O governo coreano foi e investiu nisso, patrocinou, e isso saiu das fronteiras, o K-pop saiu da fronteira da Coreia do Sul, e hoje, a hora que você vê um K-pop, você fala, isso é Coreia do Sul. Agora, imagina num país racista como o nosso, que mata, que o policial sobe o morro, como aconteceu em Paraisópolis, em dezembro de 2019, matou 9 pessoas no baile funk, um país, como a Bel tinha dito lá no começo, que vem trazer imigrantes para branquear, porque preto é associado ao atraso, havia todo esse discurso. Se ele vai querer pegar uma música genuinamente brasileira e vai querer investir e falar, isso aqui é música brasileira, isso aqui pode ser identidade nacional. A última vez que ele fez isso foi com a Bossa Nova, e a Bossa Nova é música extremamente de preto, porque ela vem do jazz americano com a fusão com o samba brasileiro, que são músicas de preto. Mas foi tocada por quem? Foi tocada pela jovens brancos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Jamais alguém do morro vai representar. Então, quando a gente vê esse discurso, ele não é justo, ele é muito injusto.
ele tem um objetivo de manter o Brasil um país sobre uma narrativa que atende os interesses da elite branca. Foi assim que aconteceu, quando a princesa Isabel foi assinar a Lei Áurea, porque assim, se ela não assinasse, quem ia tomar a frente disso seria os negros, porque a abolição já estava acontecendo na maior parte do Brasil. Os negros estavam fugindo da fazenda, não estavam respeitando mais ninguém, eles estavam passando por cima. Então eles falaram assim, vamos mudar para manter do jeito que está. No Brasil sempre é assim, vamos assumir as rédeas dessa narrativa. E a impressão que dá é isso, quando a gente vê uma galerinha do funk agora também, a hora que eles veem que não dá mais jeito, muito caracterizado da favela, aí dá-se um jeito de alguém da classe média ir lá e fazer sucesso como funk. Quem que foi a escolhida do mercado fonográfico? Foi a Anitta. A Anitta foi toda remodelada, mas ela é importante para o funk. Ela vem lá do Furacão 2000. Mas ela não tem um aspecto de favelado. Vocês podem ver. Por quê? Porque isso aí é a apropriação. Isso também é interessante para quando a gente fala, quando eu estava na sala de aula, né, falando de filosofia, né, os conceitos de cultura de massa, de arte erudita, do Horkheimer e do Adorno, né? Quando você pega elementos daquela cultura popular e transforma ela em um produto consumível, né? Uma mercadoria, né? Isso, o Adorno e o Horkheimer falava lá do cinema, né? Que o cinema seria uma mercantilização do teatro, que a fotografia seria a mercantilização da foto, né? E aí esse funk elitista, né? Como você está falando, a Anitta, não sei mais outros cantores desse naipe aí, mas quando você traz o funk para as festas de high society, né, da elite, né, aquelas baladas com entrada 500 conto, né, você elitiza o funk, né, você está fazendo esse processo que o Adorno e o Horkheimer já dizia lá atrás, né. E você esvazia o discurso do funk, né, porque eles vão lá exatamente. E pega o funk pornográfico, que é a hora que a gente fala assim, vamos tocar funk? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, vixi, só vai falar palavrão. Mas é o funk que faz, que é entretenimento para... Essa é a música mesmo que tocou na orquestra, acho que é só mais um Silva, né? Do MC, acho que é MC Rap da Felicidade também, né? É uma letra muito boa, conta uma história, uma trajetória do morador da favela, né? Tem um conteúdo muito profundo, né? Tem uma hora que a letra dessa música, o rap do Silva, ele fala assim, que é para acabar os bailes, ele fala dos bailes, que é para acabar com o gemido que existe dentro dessa cidade. Esse gemido é a dor da comunidade da favela, né? Então, aí você vê, o funk era consciente já nessa época, né? Mas, assim, o que chegou pra gente foram outros funks. O que chega? É o funk que faz apologia, né, ao crime, ostentação. E, assim, só pra gente entender um pouquinho, eu vou contar um pouquinho essa trajetória, assim, meio por cima a linha do tempo do funk. O funk, o primeiro disco a ser gravado de funk é nos anos 80. É um cara chamado DJ Malboro, que ele escuta um povo lá cantando uma música muito massa, aí ele fala assim, eu acho que eu vou gravar isso. Aí ele grava, estoura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a primeira música, uma das primeiras, né, que é um disco, se não me engano, com 7 ou 8 músicas. Mas como que esse funk vai nascer, ele vai ser gestado no Brasil? Nos anos 60 e nos anos 70, rola no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, uns bailes com música negra. Essa música negra, a primeira que chega é a música do James Brown, que é funk, a turma do James Brown. Aí os jovens iam para esses bailes e, em vez de falar, vamos no baile em tal lugar, eles já falavam assim, vamos lá para o baile funk. Então, esses lugares passaram a se chamar baile funk. Vamos para o baile funk, em alusão à música americana, que é o funk lá, que é bem diferente do nosso aqui. Aí o que acontece? Esse funk saiu da moda e nos anos 80, no começo dos anos 80, começou a rolar um som negro mais do sul, ali de Miami, chamado Miami Bass. E essa que os avós da galera aí vai conhecer como passinho, que lá nos anos 80 as pessoas faziam bailinho, que ficava 5 enfileirados dançando, e todo mundo levava o pé para cá, todo mundo levava o pé para lá,
E esse é o Miami Bass. E começa a tocar. Mas tem um outro detalhe. Anos 70 é ano de ditadura, década de ditadura militar. Saiu uma pesquisa recentemente que esses bailes blacks, que tocavam funk, que inicialmente dá esse nome de funk, eles eram monitorados pelo regime militar, porque eles tinham medo do potencial, para você ver como a cultura negra tem um potencial revolucionário muito grande, do potencial revolucionário dos bailes black. Por quê? Referência aos Estados Unidos, aos Panteras Negras, que era um grupo que apoiava a comunidade negra. Eles estavam criando um partido marxista nos Estados Unidos, eles pregavam a libertação da população negra e a divisão, brancos e negros. Os Estados Unidos vai ter uma parte que é um país de negros, porque não cabe aqui a gente falar, a gente nem tem tempo, mas olha como o que até os anos 60 existia lugares no ônibus para negros, existia bebedouros, existia para negros e para brancos, existia escolas para negros e para brancos. Quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris vai ver o finalzinho desse processo aí. O Chris Rock viveu isso, e ele leva isso num bom humor ali, a gente racha de rir, mas aquilo ali era para chorar na época, né? E esses Pantera Negras, eles têm esse potencial revolucionário lá, só que essa cultura negra está chegando, olha só, na periferia do Rio de Janeiro. Gente, não tinha internet, não. Hoje em dia é muito fácil a gente descobrir as coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Olha o K-pop aí, chega, o cara lançou lá ontem, tá aqui. Mas naquela época isso vai chegar de uma outra forma, com LP, boca a boca, né? E o regime militar passou a monitorar, descobriram documentos isso hoje, por causa desse potencial. Aí acaba os anos 70, entre os anos 80 aí, como eu estava falando, e começa a tocar o Miami Bass. E esse Miami Bass, ele tem uma batida. Aí a galera que frequenta esses bailes começam a colocar uma versão brasileira em cima desses ritmos, começam a fazer versão disso. Aí que começa a surgir lá o MC Batata, que canta lá a Feira de Acari, esse que eu vou colocar para vocês aí ouvir, e isso começa a lastrar, e começa a aumentar, e a galera começa a escutar essa música, porque assim, eles gostavam do ritmo, só que eles não entendiam nada, a maioria, né? É igual quando às vezes a gente escuta uma música do Scorpion, todo mundo está apaixonado, né? Aí a hora que você vai ver é sobre a Guerra Fria, não é? A hora que a gente vai ver a tradução. Então acontecia muito. Aí, de repente, com um ritmo desse aí, ainda em português. Aí você vai ver que ele retrata o cotidiano da periferia, que eles viviam. Eu acho, assim, olhando de uma perspectiva bem nostálgica, era um momento mais singelo também, mais de inocência, né? E você vai ver, são letras totalmente inocentes. Aí eu vou colocar, eu vou pedir para o Felipe colocar só o comecinho do Miami Bass, só para vocês verem o que é esse Miami Bass, que vai dar origem, aí está nascendo o funk, que é a música eletrônica brasileira. O povo que está lembrando do passinho aí, já levanta e começa a dançar aí. Vai lembrar do passinho do carro. If people live in the streets, you got to be careful of everyone you meet. There's looting and shooting, people stabbing and grabbing. Acho que tá bom, aí, senão... Então, tem isso. Certeza que o povo tá dançando aí. Era muito comum, alguém falou do CAP, né? No CAP, a molecada nem sabe aí, a Fernanda falou, né? CAP é só mais um prédio fechado hoje, né? Agora é. Mas era onde pulsava aí os namoros e tudo mais, né? Assim, a diversão de Pereira Barreto. Mas aí, para essa galera que gosta de colocar o funk lá no lixo, ou dizer ele não presta, não é cultura, principalmente os roqueiros gostam de fazer isso. Eu não vou nesse bar, no meu churrasco não toca funk, esse som. É bem assim, né?
Aí a gente vai... Eu estava escutando esses dias a New Age, que é o rock eletrônico que vai surgir na Inglaterra depois do Pink Floyd. Quando a gente começa a escutar o funk dos anos 80, a gente vê Miami Bass, que é a origem, e a gente vê o New Age. Os caras estavam antenados, o pessoal da periferia do Rio de Janeiro, a maioria pobre, antenado com o que estava acontecendo em Londres, que era o Big Bang do que seria os anos 80 do rock nacional brasileiro. É The Clash, que vai surgir aí em São Paulo, Titãs, o rock nacional em Brasília, mas a galera do Rio estava antenada num outro movimento que era o rock ligado à música eletrônica, porque o funk, ele é música eletrônica, ele é considerado hoje a música eletrônica brasileira. Aí esse DJ Malboro, esse aqui é a capa do disco. Tem essa música aqui, essa música eu não sei se a molecada conhece essa música. Aí depois fica falando que o rock é pornográfico, que o rock é machista, que o funk é machista, pornográfico, misógino, né? Vamos escutar, esse foi um dos primeiros funks gravados. Subi no muro do quintal e vi uma transa que não era normal. E ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha pra brigar. Duas aranha. Duas aranha. Duas aranha. Duas aranha. Essa música aí é muito conhecida. O Raul tinha uma versão dessa também, né? O Rock das Aranhas. É dele essa música. Aí o que o Funk pegou, né? E trouxe. Pra você ver. Aí a galera gosta de falar, o funk é pornográfico, o funk é machista, né? Mas o rock é muito mais conservador, né? Mas você vê, é uma das primeiras. Se a gente pegar e escutar esse disco todo, é a única música que faz referência à sexualidade, é uma das poucas músicas machistas que tem aí. Então, o primeiro funk gravado no Brasil, entre os primeiros, está o Raul Seixas, que todo mundo conhece, né? Mas aí o funk, ele começa, esses bailes já são chamados de baile funk, e a música que toca lá é funk, porque eles pegaram essa base do Miami Bass e colocam a versão. Nasceu um novo ritmo brasileiro, assim como nasceu na Zona Sul, nos anos 50, a Bossa Nova. Mas olha só, ele está sendo gestado na comunidade, na favela, onde as pessoas só servem para ser empregadas, e o tráfico está começando a dominar, os traficantes ou ladrão. Até o regime militar, na época do regime militar, ninguém descia do morro. A cidade era linda. Sabe por que a cidade era bonita, o Rio de Janeiro? Não tinha problema? Porque era uma cidade branca. A feiura, como diz lá o Emicida, o Photoshop social, estava lá funcionando. De repente, o morro desce. Aí o morro desce e começa a tomar conta, esses bailes começam a se espalhar, e, segundo alguns historiadores, a birra que a classe média passa a ter, ou isso reforça essa birra, foi um baile que teve, um baile funk, no começo dos anos 90, e teve briga, porque a galera brigava. Vamos pensar que o pessoal de Pereira e de Andradina tinha problemas. Aqui antes, pessoal do Urubu, pessoal da Floriana, pessoal da Vila Nova, pessoal da Municipal não se bicava a hora que encontrava. Lá também tinha isso. E teve uma briga no baile desse. Eles tinham que fazer, era chamado bailes de corredores. A turma de tal bairro ficava para um lado, a turma de tal bairro para o outro. Aí tinha uns corredores no meio, assim, para garantir a segurança. Mas eles acabaram brigando lá fora, e no meio disso teve uma confusão na praia. E já aproveitaram e fizeram um arrastão ali, saiu derrubando tudo. Foi o primeiro contato que a elite branca, carioca, teve com o funk, foi nesse arrastão. Agora você imagina o que eles desenharam sobre o funk, aí já associou a ladrão. Aí o que acontece? Aí todos os olhares negativos passam a ficar em cima do funk. Aí vem os anos 90, o tráfico no morro começa a aumentar, começa a ganhar força, e os traficantes começam a pagar MCs para fazer músicas ofendendo outros morros, como aquela que toca na Tropa de Elite, dos alemães, né? Se você tiver
no Morro do Alemão, e se tocar aquela música, você pode estar um pouco encrencado, porque eles detonam o outro, né? E abre-se guerra do governo contra o funk, que aí eles vão levar os MCs para depor, o dono do Furacão 2000 é preso, e o que começa a acontecer? Cada vez mais associar o funk ao tráfico. E nos anos 2000, o funk recebe a visita das UPPs no morro. A primeira coisa que as UPPs vão proibir são os bailes de funks. Aí danou-se de vez, aí se criminaliza. E são sempre essas imagens que trazem para a gente do funk. Aí se constrói essa imagem. Isso aqui que eu trouxe para vocês é recente. Vocês estão vendo esse rapaz que está aqui? Ele é o neto do Neguinho da Beija-Flor. Eu acho que vocês acompanharam que ele morreu agora, assassinado, trabalhando perto do baile funk. A notícia em si não é o que interessa para a gente, são os comentários que tem na notícia. Olha só, os traficantes é que promovem os pancadões. Tudo que eles oferecem de drogas tem otários comprando e depois, por qualquer motivo, um imbecil cheio de maconha não agradou, não fez o que o chefe quer, vai morrer bem feito. Quem vai para o baile funk está assumindo o risco de morrer ou ser estuprado ou pegar Covid. Baile funk nunca foi lugar de gente de bem. Peça boa não era. Olha a cara desse indivíduo. Quem mandou ele ir para o pancadão? Agora não adianta chorar. Vocês estão vendo como que o olhar da sociedade, as pessoas não têm vergonha. Apesar que 2020 está fogo, né? De 2018 para cá, as pessoas perderam um pouquinho a vergonha de dizer o que pensa, né? E quem perdeu a vergonha são essas pessoas que dizem essas coisas. Como que o olhar sobre o funk é negativo? Isso vem sendo construído ao longo tempo. Desde os anos 80, conforme eu fui falando para vocês, mas vamos pensar o seguinte, que tipo de diversão há numa favela? Qual a forma de empreendedorismo que há numa favela? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem uma série na Netflix chamada Sintonia, que é o Condzilla que produz, que ele vai defender a tese que há 3 formas da pessoa empreender na favela. Ou vira pastor de igreja evangélica, que tem uma menina que vira isso, ou vira MC, ou vira traficante, certo? Aí o que acontece? Eu vou virar MC. Eu não quero virar traficante. Eu também não quero trabalhar, pegar 2, 3 anos para ir ganhar um salário mínimo lá do outro lado da cidade, ser humilhado, trabalhar de sol a sol, não sobrar dinheiro. Eu vejo do meu lado alguém se dando bem. Mas eu vejo alguém do meu lado, alguém se dando bem ou na igreja, ou no tráfico, ou sendo MC. Se eu tenho talento, eu vou mandar minhas rimas e vou fazer bailes funks. Aí o que acontece? Isso que foi o gatilho para eu propor para a Bel, que eu ia falar sobre escravidão, essa temática. A hora que o que acontece? A hora que um jovem da periferia passa a ter uma ascensão social, eles dão um jeito de utilizar das estratégias jurídicas para tolir essa pessoa. Em 2019, um rapaz chamado Renan da Penha, que é um cara que vai trazer uma inovação pro funk, ele é preso por associação ao crime. Você sabe quais as provas que eles tinham contra ele? Uma foto dele com uma arma de brinquedo, uma metralhadora de brinquedo, uma filmagem que ele está cumprimentando os traficantes na hora que ele chega no morro, ele já se deu bem, ele é um artista de sucesso, ele chega com um puta carrão, ele desce do carro, vai lá, cumprimenta todo mundo, e uma testemunha do menor que falou pro delegado que viu que ele era olheiro do tráfico. Aí me faz lembrar aquele jogador da seleção e do Flamengo, o Adriano, que é o imperador, foi para a Itália, ganhou grana, voltou para o Brasil, e ele continuou morando no morro. Aí todo mundo criticava ele porque ele só andava com traficante. Agora me diga uma coisa, você cresce numa comunidade, seus amigos, um vai virar pastor, o outro vai virar MC, o outro vai trabalhar lá na Zona Sul, o outro vai trabalhar no mercado, outros viram traficantes. Eles entram para o tráfico. Vai deixar de ser seu amigo?
não vai deixar de ser seu amigo. E é isso que acontecia com o Renan da Penha. Ele estava entrando lá no lugar que ele cresceu, ele conhece essas pessoas. Isso eu vejo até como mais positivo, que é um cara que não esquece as suas origens. Aí eles prenderam, ele fugiu, primeiro ele fugiu, ele teve que se entregar depois que ele falou assim, não dá mais para fugir, eu preciso trabalhar, eu quero cumprir isso e voltar a trabalhar. Aí ele já ia justificar, falou assim, eu sou MC, DJ, eu não tenho tempo de ficar sendo olheiro do tráfico, eu também não preciso disso, o que eu ganho como MC me sustenta muito mais do que eu ser olheiro, só se eu não tivesse nada para fazer. E os bailes dele, gente, estava reunindo, é o baile da Gaiola, que reúne milhares de pessoas na Penha, no Rio de Janeiro, a periferia. Aí tem uma música que todo mundo conhece, que o Nego do Borel canta, e até a Anitta canta a música dele. E ele vai desenvolver um novo ritmo chamado 155 BPMs, que, segundo a lenda, ele estava gravando e o filho dele acelerou a sonata e o disco começou a rodar mais rápido. E era um disco de funk. Aí ele falou assim, poxa, isso aí é legal. E ele levou isso para um baile. E o pessoal gostou. Aí ele fez essa inovação no funk, que o funk também já estava entrando no ostracismo, e todo mundo começou a tocar. Essa música é o Nego do Borel que canta. E ela faz uma crítica a essa masculinidade tóxica e o medo que as pessoas têm, que os homens no Brasil têm de ser confundido com gays, com mulheres. Ele faz uma brincadeira com isso aí, com a música do Renan da Penha. Eu queria colocar para vocês verem, a gente já está chegando no final também, né? Esse baile da Gaiola é promovido pelo Renan da Penha. Esse foi o crime dele, ser preto, pobre e fazer sucesso. Estão entendendo? Não foi ser amigo de traficante, não foi fazer apologia à arma, porque arma de brinquedo se vende qualquer camelô, certo? E depois dele, faz um mês mais ou menos, 2 MCs, um chamado MC Cabelinho e MC Maneirinho, que eles são levados como apologia ao tráfico, porque eles cantaram há 5 anos uma música que é o Proibidão. Proibidão tem o funk pornográfico, tem o funk consciente, tem o funk proibidão. O pornográfico é o funk que fala de questões sexuais. O proibidão já é um outro, é o que vai falar de armas, de tráfico, que é muito mais próximo do traficante. Eles cantaram isso há 5 anos. Esse menino aí, que está na tela de vocês, ele, na foto do lado que vocês estão vendo aqui, ó, ele está com 2 atrizes globais. Quem gosta? A gente sabe, eu não gosto da Rede Globo, mas a gente sabe que a Rede Globo, não gosto da Rede Globo, da Record, do SBT também, né? Senão fica parecendo que eu sou esse povo aí, que a Rede Globo é um lixo, né? Não é isso, tá? Da mídia como geral. Esse cara está fazendo uma novela na Rede Globo. Ele estava, aquela novela que foi suspensa por causa da pandemia. Ele estava entre os primeiros de visualizações no YouTube. Aí o que fizeram? Agora, vocês vão lembrar de uma coisa. Vocês lembram da Marielle Franco, que foi assassinada? Que já estão chegando, o Brasil todo sabe quem foi, mas não pode prender, né? Vocês lembram de um candidato a deputado na época que quebrou a placa da Marielle, que era do PSL, que agora ele é deputado, não fez nada, e ele, inclusive, entrou na justiça para ter o direito de não usar máscara em plena pandemia, e ele foi pego esses dias como funcionário fantasma, que ele, antes de ser eleito, numa prefeitura numa cidade do Rio de Janeiro. Ele entrou na justiça contra esses meninos de apologia. O juiz acatou, eles tiveram que se apresentar. Aí qual a justificativa que esses meninos dão? Eu vivo na favela, eu canto a minha realidade. Se lá tem tráfico, eu canto. Se lá tem arma, eu canto. Se lá tem uso de drogas, eu canto. Se lá tem trabalhador, eu canto. Como eles cantam tudo. Aí eles falam uma coisa que eu achei muito legal. O que eles falam? Eles dizem o seguinte, o Wagner Moura, quando ele vai interpretar alguém, quando ele vai fazer um filme sobre a favela, ele é indicado ao Oscar. Eu, quando eu vou falar sobre a comunidade onde eu nasci, eu recebo um BO, eu sou indiciado pela polícia. Aí entra aquela questão, é o crime por ele falar sobre isso, ou é o crime por ele ser favelado, ser preto?
E é engraçado que a gente vai ver que eles pegam principalmente esses meninos que estão estourando. Eles nunca vão e pegam um MC que não está fazendo sucesso, porque é um castigo pedagógico. É assim, é o espaço social do negro no Brasil. Você tem que servir de empregado, você nunca vai poder fazer sucesso e você não tem condições de ser empreendedor. E aí a gente vai para todo esse discurso que tem no Brasil da pessoa... Eu esqueci o nome do conceito do... Como que é, Felipe, mesmo? É tanta coisa na cabeça. Que a pessoa tem que se dar bem, todo mundo é igual. Meritocracia? É isso mesmo, meritocracia. Olha aí a meritocracia, o cara se deu bem. Aí o que acontece? Vamos acionar um código penal. Agora, quando a gente vai ver se realmente ele fez ou não fez, se ele fez apologia, primeiramente, a arte é um espaço de liberdade. Nenhum código penal tem que ir lá e dizer, ó, isso aqui está errado, você não pode falar isso, porque a arte é um espaço de mudança e de liberdade. Você fazer o cerceamento de um artista falar determinadas coisas é você estar agindo com censura, assim como fizeram com aquela atleta, que ela proferiu algumas palavras contra o atual presidente, ela teve que responder isso. Agora, esse jovem aí, não vão provar nada contra ele, eu tenho certeza, mas o estrago está feito, certo? E eu queria colocar uma música dele para vocês ouvirem, porque assim, esse tipo de música que ele faz, aí vocês tiram a conclusão se realmente uma pessoa dessa tem que ser presa ou não, se é pela música ou se é pela condição dele, o que ele representa. Avisa lá que o morrão tá lindo. Onde tu passa, tudo tá fluindo. E as malandras já pegou a visão. Que de sexta a domingo rola o tambozão. Nós tá na paz, tá mó tranquilidade. Família bem, a mina à vontade. Olha de moto pra lá e pra cá. E na garupa várias quer montar. Os morador pode ficar tranquilo. E o morrão tá na mão dos amigos. E os amigos tá na mão de Deus. Liberdade para o mano meu. Não passa nada, tá monitorado. Palmeia canto lá do cima e baixo. Cheio de ódio, claro que nós tá. Mas tá tranquilo, o baile vai rolar. Avisa lá, é o morrão, é nós que tá. Avisa lá que o morrão tá lindo. Onde tu passa, tudo tá fluindo. E as malandras já pegou a visão. Que de sexta a domingo rola o tambozão. Nós tá na paz, tá mó tranquilidade. Família bem, a mina à vontade. A qualidade não está muito boa por causa da transmissão, ela fica meio que travando, né? Mas fica aí como citação para a molecada ouvir depois. Sim, mas dá para sentir um pouquinho o ritmo, né? Então, assim, só para fechar, né, que a gente está nos finalmente, né? O que a gente vê que é uma briga é um campo de força, a cultura. Como diz lá o historiador Thompson, né? É um campo de força, é um campo de lutas. E esse campo de luta, dentro dessa arena, a gente tem os funkeiros, a gente tem os roqueiros, a gente tem isso dentro do campo musical. A gente tem o pagode, a gente tem um sertanejo, e alguém aí vai representar a identidade. E o que a gente vê é que
o que mais representa, o que mais faz sucesso, pelo menos nesse espaço, de certa forma, mais democrático que é a internet, tá vencendo os pretos. Só que, assim, quando eles vão vencer, se aciona as armas que tem, as ferramentas que tem para inibi-los. Assim era com os escravos. Assim, uma coisa que eu constatei quando eu estudei a escravidão é que, apesar de todas as dificuldades, gente, eles foram capazes de imprimir a identidade deles no Brasil. Tanto é que passaram porque passaram, hoje, assim, o vocabulário, tem muita coisa do africano, a culinária, a gente tem 56% da população negra, a gente tem o samba, a gente tem a capoeira, tudo que a gente vai falar de representação da cultura brasileira, a gente lembra dos negros. Olha o candomblé, apesar de toda a perseguição, ele resiste. Então, eu queria fechar dizendo aqui que fazer funk no Brasil é um ato revolucionário, muito mais do que a letra. A gente tem que olhar para o funk, tem as letras conscientes. Muito mais do que para a letra, é o ato, a estética do funk. O fato do funk existir, ele já é a prova em si só da resistência, e por isso ele merece muito respeito. Então, antes da gente julgar o funk, a gente tem que pensar em todo esse processo histórico que a população negra sofreu ao longo do tempo, tá? Então, pode não gostar. Marcelo, antes de você encerrar, eu não sei se você assistiu uma revista, uma entrevista que o Mano Brown deu para a Trip, aquela revista, era um vlog da Trip, ele lá no Capão Redondo, lá no meio da favela, e ele comentando assim, acho que uma hora o repórter pergunta por que as músicas do Racionais estão tão mais suave, né? Porque ele entrou numa vibe, numa onda de boogie-woogie, de funk americano, as letras estão mais tranquilas, né? Aí ele fala que naquela época o Racionais precisava ser pesado daquele jeito, precisava ser aquela pancada. Hoje o Racionais já não precisa mais tanto dessa intensidade, né? E assim, o que o Mano Brown representa no rap nacional, né, e na música como um todo, é muito importante. Eu acho que é muito preocupante uma fala dessa, vindo dele, né? Ele é uma pessoa que representa a resistência, né, da música, né? Então, é que ele vê que o contexto é outro, né? Ele fala assim, eu já fiz minha parte, eu já lutei, né? Ele tá meio que um padrinho da galera, né? E assim, a gente vê isso muito no funk, né? Chegou o momento do funk ostentação. O que é? O Brasil também estava atravessando, eu acho que é isso que o Mano Brown tenta passar ali, né? O momento de estabilidade econômica, que os pobres estavam tendo. Porque no Brasil é assim, você virar classe média, você consumir mais. Essa era a grande crítica da Marilena Chaui ao PT, né? Que ninguém entendeu isso, e o Mano Brown também. A ascensão social no Brasil é você poder comprar, na época era DVD, era televisão de plasma, né? E o Mano Brown vai falar isso, assim, a periferia está comprando isso. Então, eu tô nessa vibe. E o funk entra nessa vibe, porque é o funk ostentação. Porque quando lá no Rio de Janeiro a polícia tá pegando pesado, as UPP subindo o morro, proibindo o baile funk, onde que vai brotar o funk? Aqui em Santos e São Paulo. Aí que vai dar espaço para o funk paulistano e paulista, né? Que aí vai surgir o funk ostentação, que é bem nesse momento, que o Brasil está atravessando uma estabilidade econômica, que o povo ia para Disney, né? Que pobre ia para o aeroporto encomendar os coitados dos ricos, né? Então é bem nessa época. Eu acho assim, o recado do Mano Brown foi mais ou menos nesse sentido, que a gente sabe da renda, né, cara? Distribuição da renda. Então, Marcelo, só fazer uma consideração aqui e agradecer, porque eu acho que a sala de aula onde nós estamos, né, um espaço assim para quebrar tabus, estereótipos, e ter essa aula, né, para poder falar com propriedade, nossa, é de muita valia, né? Ainda mais nós de ciências humanas que temos o hábito de trabalhar com a música, né? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo, né? Assim como as pessoas estão elogiando aqui no chat, eu também faço minhas as palavras do pessoal. Obrigado pelo espaço de evangelização aqui, né? Porque eu há 10 anos, eu tenho como missão isso, combater o racismo, sabe? Assim, dentro da educação, na verdade, eu sou um professor disfarçado de antirracista. Eu uso o poder que
que a pedagogia me dá de tentar botar na cabeça das pessoas que não é por aí, entendeu? E Cada um luta com a arma que tem, né, Marcelo? essa é a nossa arma. Ainda bem que tem loucos que querem nos escutar ainda, né? Ainda bem, né? Mas hoje eu confesso que a hora que eu vi aquela notícia de Porto Alegre, me deu, porque minha vontade era falar de coisas mais leves, né? A história do funk, assim, dá uma problematizada, né? Mas não, assim, dessa forma, né? E só para lembrar a turma aí, que faz em dezembro, né, a polícia subiu a favela lá e matou 9 pessoas, com a justificativa que era tráfico, que era atrapalhando a ordem social, mas eles nunca vão num show de rock mais, eles não vão nos jardins, né, entendeu? Então, gente, ó, e também falar que não gosta do ritmo de funk, eu acho que é quase inaceitável, porque vamos nas festas de finais de ano de escola para você ver. Começa no sertanejo e termina no funk, não é assim? É verdade. É contagiante. Então, ó, defenda o funk, porque defendendo o funk, você vai estar defendendo um espaço de luta aí de uma comunidade que é cercada de todos os lados, onde a arma aponta e aponta mesmo. Não é uma arma metafórica, é uma arma que atira para matar. Certo? Não vamos apertar esse gatilho junto com os opressores, né? Professor, muito obrigado. Excelente a sua fala. Sua contribuição para os nossos alunos com certeza será imensa. Convidamos o senhor para permanecer aqui conosco, que agora nós vamos ouvir a judoca Soraya André, tá? Eu agradeço em nome da escola, em nome da direção, tá? Em todos os nossos alunos. E a gente está à disposição também, viu? O pessoal lá do Leia Silva Moraes, Rogério, Flávio, a Ordália, estamos à disposição aí também, tá? Vamos fazer esses intercâmbios entre PEIs aí, tá? Muito produtivo. Beleza, tchau, tchau. Até. Falou, Marcelo. Tchau, Marcelo. Obrigadão, cara. Valeu.